Ora então, imaginem um palco, depois imaginem um altar, depois um altar-palco, estão a acompanhar o que eu estou a dizer, e acrescentem-lhe uma pala milionária, que é como quem diz a maneira de o palco ter sombra. Não é um festival de música, mas quase parece um festival de passa-culpas. A Jornada Mundial da Juventude, que vai receber o Papa e milhares de jovens em Portugal no próximo verão, vai ser a jogada da semana. Não podem perder, mas não percam também esta primeira parte com os nossos 4As, a Susana Peralta, a Luísa Quer Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida. Hoje o baralho está mais perto do Jorge. E Jorge, trazes aqui paus para a ideia do Bloco de Esquerda de proibir a compra de casa por não residentes em Portugal. É um projeto de lei que se inspira no Canadá. Vai ser um 6 de paus, já que para ti deve apanhar só meia dúzia de investidores, é isso? Sim, Vanessa, a palavra-chave na frase que acabaste de dizer é Canadá. O Bloco de Esquerda, como sempre, no seu estilo populista e com soluções fáceis para tudo, apresentou esta semana um projeto de lei que proíbe a aquisição de casas a não residentes. Há um problema nesta proposta, digamos assim, que eu acho impossível que os dirigentes do Bloco de Esquerda não saibam. É que, de acordo com os tratados europeus, é completamente proibido proibir, digamos assim, é proibido proibir a compra de bens ou de casas, do que seja, cidadãos europeus, mesmo não residentes em Portugal. Há países europeus que têm uma exceção para isso, mas que têm claramente, está plasmado nos tratados, os opt-outs relativamente a essa matéria, no anexo 32, e portanto está absolutamente claríssimo que esses países têm direito a legislar sobre essa matéria. Portugal não é um desses países e, portanto, este projeto do Bloco de Esquerda, à partida, está morto, digamos assim, porque vai completamente contra a lei europeia, e a lei europeia, de acordo com o ordenamento jurídico de toda a Europa, de resto, sobrepõe-se à lei nacional. Aliás, essa tem sido um dos debates clássicos acerca da questão da Polónia, porque os polacos querem que a lei polaca, apesar de tudo, se sobreponha à lei europeia. E, portanto, o meu naipe aqui, essencialmente, é para, no fundo, mostrar que estas soluções que o Bloco de Esquerda está a propor são profundamente populistas e que não é fazendo este tipo de política, culpando o estrangeiro, culpando os europeus, quer dizer, 8% das casas nos últimos 2 anos foram transacionadas para não residentes, apenas 8% do mercado. Esta questão da habitação é muitíssimo complexa, eu não sou especialista nisto. Agora, não existe, e aí o Bloco de Esquerda assumiu isso bem e fê-lo de forma correta, não existe uma solução mágica, e esta certamente não é uma solução. E, portanto, não é a maneira de colmatar falhas claras de políticas públicas que durante anos existiram em matéria de habitação e, portanto... Estou a ver aqui, Jorge, a Susana Peralta a tirar umas notinhas. É um trunfo, Susana. Não, assim, eu não disputo a questão de ser ilegal à luz do direito europeu, embora também me pareça importante dizer, houve tanto barulho em volta desta proposta do Bloco de Esquerda, que o Jorge aqui não reproduz, mas que houve mediaticamente a dizer que era para proibir a compra de casa por estrangeiros, e de facto não é disso que se trata, é por residentes fiscais. Aí depois tem a exceção para os portugueses que vivem no estrangeiro, e aí é que pode haver esta questão da violação do direito europeu, mas eu não vou entrar por aí, eu só quero dizer uma coisa, que é o seguinte: o Bloco de Esquerda disse bem que isto não há de ser a solução toda para o problema, e não é certamente, e é para um problema que é o problema das casas serem caras, e as casas serem caras é só um problema para quem não tem casa, porque para quem já é proprietário de casa, as casas serem caras é uma boa notícia, e portanto muitas vezes também se discute estes problemas do mercado de habitação, ignorando que eles têm efeitos assimétricos, mas também não é por aí que eu quero ir. Eu só não quero dizer uma coisa relativamente ao que o Jorge disse aqui, que eu acho que é importante. O facto dos estrangeiros comprarem apenas, ou dos não residentes, enfim, comprarem apenas 8% das casas não importa. O que importa é qual é a percentagem que eles compram nos bairros onde as casas estão caríssimas, Jorge. Porque se tu fores ver, a percentagem do alojamento local em Portugal inteiro também é perfeitamente residual, e no entanto há bairros de Lisboa onde ela corresponde a mais de 25% das casas. E os preços das casas determinam-se localmente. Portanto, essas estatísticas genéricas acerca do peso de determinado tipo de compradores, determinado tipo de utilização do espaço, do ponto de vista do território nacional inteiro, são irrelevantes para o debate em causa. E eu acho que, enfim, que a proposta do debate que a proposta do Bloco de Esquerda tem o mérito, pelo menos, de nos trazer esta questão ao debate, que é realmente
o mercado da habitação tem problemas do lado da oferta e do lado da procura, e do lado da procura, esta inflação importada por pessoas que não vivem cá e que têm uma disponibilidade para pagar muito superior àquela que é, enfim, dos portugueses, já nem falo dos médios, falo muito acima da média, é um problema. E eu acho que nós devemos discutir isso com hombridade. Não, e com calma. Eu só quero concordar com a Susana, porque acho que há um mérito, isso é absolutamente indiscutível, porque a habitação aparentemente é o elefante na sala, que ninguém quer discutir, e se as coisas continuarem ao ritmo que estão, dentro de, enfim, já atualmente, mas dentro de 4, 5 anos, será uma catástrofe para quem ainda não tem casa, e será muito difícil para os portugueses, especialmente para as pessoas abaixo de 40, 45 anos, que ainda estão na fase de adquirir casa. E eu concordo com a Susana, que aí a proposta do Bloco tem um mérito, quer dizer, isto tem que ser discutido, quer dizer, nestes moldes ou noutros. João, não sei se fez algum mérito nesta proposta do Bloco de Esquerda? Eu vejo poucos méritos do Bloco de Esquerda, em geral. Logo. Mas, claro, mas isto é altamente, não só é populista, como disse o Jorge, mas é demagógico. Porque há um ponto em que eles dizem que isto sobretudo visa especuladores estrangeiros que nunca habitam essas casas que compram em Portugal e que só compram para fazer dinheiro, para ganhar, para ter lucro. Mas quais são os números? Mas não dão números. Dos estrangeiros não residentes em Portugal, qual é a percentagem daqueles que compra casas e nunca as utiliza só para fazer negócio, como diz o Bloco, e eles lá sabem, eles têm experiência, aliás, no Bloco, de quem faz negócios imobiliários, e quem compra casas, mas habita-as, e vem cá passar férias, e vai a Portugal passar férias. Quer dizer, é muito importante perceber isso. Mas depois há um segundo ponto. Mas esses números não existem, a culpa não é do Bloco, não é? Nós temos péssimas estatísticas, está bem? Eles que façam estudos, quando fazem que façam estudos. Quer dizer, não há dados para isso, não há dados para isso. O Bloco não pode inventar os dados. Bem, mas quer dizer... Olhem para mim a defender o Bloco de Esquerda. Há outro ponto, Susana. Se o Bloco está muito preocupado com a especulação imobiliária, porque quando aprovava os orçamentos do Governo para darem não sei quanto dinheiro para a reestruturação do novo banco, aí é que se fizeram grandes negócios imobiliários. Tens toda a razão. Os negócios imobiliários feitos em Portugal foi pelos fundos que compraram casas, os chamados bens distressed imobiliários, que se fartaram a ganhar dinheiro. E que ainda ganham e que ainda não pagam impostos nenhum já agora. Exatamente. E o Bloco aprovou todos os orçamentos do Governo, nessa altura não se preocupou com quem ganhou dinheiro a sério com o imobiliário em Portugal. E subscrevo. Muito bem, portanto tivemos aqui trunfos e concordâncias logo neste primeiro naipe. Passamos para uma carta de espadas, e é um 3 de espadas, Luís Aguiar Conraria, para a relação do Governo com a verdade. Um 3 de espadas porque queres falar de 3 pessoas em particular deste Governo, quer dizer, uma delas já não está, António Costa, João Cravinho e Pedro Nuno Santos. Pois, é verdade, e todas estas 3 personalidades e quem anda à volta delas está a mostrar quer dizer, problemas complicados de relação com a verdade. Quer dizer, quando nós vemos nos filmes aqueles juramentos em tribunal em que as testemunhas juram dizer a verdade, mas há uma parte que elas também juram quer dizer toda a verdade. Ou seja, o que aqui está subentendido é quando se faz alguma pergunta e a pessoa responde toda a verdade. Portanto, não deixa de fora da sua resposta coisas que factos contrariem ou que deem uma ideia diferente daquela que estão a passar. E neste momento é isso que eu estou a ver com estas pessoas todas, que no caso de Pedro Nuno Santos, se calhar já é mentira mais descarada, mas no caso do António Costa e do João Cravinho é uma forma é uma relação de omissão com a verdade. O caso de António Costa tem a ver com estas perguntas que foram feitas pelo PSD a respeito da sua intervenção, da sua eventual intervenção na questão dos bancos, do BPI e do Banif, e portanto António Costa evita responder às perguntas todas que lhes foram feitas, ao responder tudo agregado, em vez de responder pergunta a pergunta, de forma a que não se perceba bem a que é que não respondeu, mas felizmente os jornalistas fazem o seu trabalho, e há uma excelente reportagem no ECO sobre este assunto, onde deixa bem claro que praticamente todas as perguntas que foram feitas sobre o Banif ficaram sem resposta. Portanto, aquele arrazoado todo e aquelas palavras todas usadas, aquela resposta de 8 páginas, serviu essencialmente para ocultar a verdade no que tinha a ver com o Banif. Portanto,
E isto é lamentável, e depois também é lamentável as pessoas que gravitam à volta destas personalidades e que depois reproduzem isto e que fingem que estas personalidades estão a dizer a verdade. Por exemplo, ontem tivemos aí o Miguel Matos de manhã portanto, aqui na Rádio Observador, a dizer que António Costa tinha respondido cabalmente a todas as perguntas. Ele sabe perfeitamente que não respondeu cabalmente as suas perguntas. O Miguel Matos está simplesmente a mentir e isto não é admissível. Tanto que o PSD também vai avançar com uma segunda ronda. Basta repeti-las. Quer dizer, e repetir as perguntas relativas ao Banif. Penso que em relação ao BPI elas ficaram de facto mais ou menos respondidas. Em relação a João Cravinho, também é óbvia a ocultação da verdade. Quer dizer, perguntarem-lhe se ele... perguntarem se ele fez alguma coisa para... Aliás, perguntarem se ele autorizou o aumento dos custos. Ele dizer que não e desmentir daquela forma tão categórica como desmentiu no Parlamento. Para depois virmos a saber que ele tinha conhecimento de que o orçamento da obra estava a derrapar de uma forma perfeitamente absurda. Lamento, quer dizer, claro que do ponto de vista estrito da palavra ele se calhar não mentiu. Mas a verdade não pode ser vista do ponto de vista estrito. A verdade tem de ser vista do ponto de vista alargado e é evidente que ele ocultou informação ao Parlamento. E não é, e mais uma vez isso não é razoável. No caso do Pedro Nuno Santos e também do seu secretário de Estado, Hugo Mendes, a coisa então é perfeitamente ridícula com a história de dizerem que não se lembravam de que tinham autorizado a indemnização e no caso do Hugo Mendes já o obrigou até a alterar o seu depoimento, dado que ele mentiu. Eu acho que neste caso aqui podemos falar em mentir. Ele mentiu à Comissão quando disse, ou no seu depoimento, quando disse que não tinha informado Pedro Nuno Santos. Quer dizer, e afinal é explícito pelas trocas de mensagens que foi mesmo pedir autorização ao Ministro. Portanto, é perfeitamente óbvio que estavam a mentir. Não pode ser. Não é que quando ele diz quando ele responde à TAP a dizer, quando a TAP manda uma mensagem a perguntar, então sempre autorizam a imunização e ele responde, tenho de falar primeiro com o Ministro, esperem um bocado. E uns minutos depois diz, podem avançar. É óbvio que isto é uma coisa já demasiado... É demasiado ativa a autorização para ser uma coisa em que as pessoas se esquecem, não é? Como eu sou no WhatsApp, pode pôr um like por engano. Não foi o caso. E portanto, estes estão a mentir descaradamente, mas tão grave como isso são as pessoas que os apoiam, como por exemplo Ana Gomes, que fazem de conta que eles não estão a mentir e vão elogiar a transparência e o facto de assumir que errou. Desculpem, isto não é admissível e pronto, o meu 3 de espadas para estas pessoas e para estas situações. Uhum. E a propósito, o João Marcos de Almeida traz aqui valetes de copas, várias cartas de valetes de copas para as pessoas de esquerda, decentes, sérias e bem-intencionadas. São valentes valetes, é isso, João? São valentes valetes e porque, quer dizer, vamos lá ver, eu sou uma pessoa de direita, mas respeito as pessoas de esquerda que são de esquerda por convicção. Têm divergências em relação a mim, obviamente, têm divergências seguramente no modo como se regula o mercado, em questões económicas, defendem a maior intervenção do Estado do que eu defendo, mas tudo isso é legítimo. Em questões sociais sou muito mais progressistas do que eu, que sou mais conservador, mas tudo isso é legítimo e faz parte de uma democracia pluralista, haver este debate de ideias e os partidos, quando se alternam no governo, tentarem implementar políticas mais de acordo com as suas ideias e com as suas ideologias. É assim que a democracia pluralista deveria funcionar, mas há muitas pessoas de esquerda, são os tais que eu falo bem intencionados, que seguramente, além das divergências que têm em relação a mim, há coisas em que concordam com pessoas de direita, que também são bem intencionadas, em relação às qualidades, às virtudes de uma democracia liberal. O Luís agora acabou de falar, não é virtuoso ter um governo onde do Primeiro-Ministro e ministros importantes mentem, e mentem sistematicamente, e nada é claro em relação à utilização de dinheiros públicos. Portanto, tudo isto enfraquece a qualidade da democracia. E hoje em dia, quer dizer, quando uma pessoa de esquerda, eu se fosse de esquerda em Portugal, para mim seria uma situação dramática. Não estou a dizer que ser de direita seja uma situação muito melhor. Não é o que eu ia dizer. Realmente é um drama para mim, mas olha que para ti é um bocadinho melhor. Para ti não é melhor, Jorge. Mas João, desculpa. Mas o meu ponto é, eu se fosse de esquerda não sabia o que é que havia de fazer.
Porque, de um lado, eu confirmo. Quer dizer, temos o PCP e o Bloco com ideologias completamente ultrapassadas e, do ponto de vista da liberdade e dos direitos humanos, inaceitáveis. Defende ditaduras que não se entende como é que continua a defendê-las no século XXI. E depois o PS, quer dizer, o PS perdeu qualquer direito a que tenha dúvidas sobre o seu comportamento. O PS, neste momento, trata o Estado em Portugal e até o próprio país como se fosse uma cotada privada. Como aqueles senhores aristocratas no séculos XVIII e XIX que tratavam as suas terras e os seus países em Portugal. Portanto, e isto é dramático. Como é que uma pessoa de esquerda vai votar? Eu, se fosse de esquerda, era incapaz de votar em qualquer partido de esquerda que há em Portugal. E, no entanto, mesmo defendendo nos valores da esquerda, não seria capaz de votar. Aliás, o PS nem sequer é capaz de implementar um programa de esquerda. Porque, quer dizer, vejam como está grandes bandeiras da esquerda e legítimas e que, aliás, a direita também apoia, mas que é legítimo que a esquerda se bata por elas. Como a educação pública, como a saúde pública. Vejam o estado da educação pública e da saúde pública em Portugal. Atualmente, quer dizer, e o PS teve desde 1995 75% do tempo no governo. Quer dizer, nem o PS consegue fazer nada pela educação e pela saúde públicas em Portugal. O João Marcos Almeida aqui a colocar-se no espectro à esquerda. João, temos mesmo de avançar porque temos pouco tempo. Só as pessoas esquerdas. Qual é o orgulho? O que é que eles se orgulham do que o PS tem feito nos últimos anos que está no governo? Fica essa pergunta, umas copas sinceras aqui do João para as pessoas de esquerda. Temos ainda uma carta de ouros, Susana, uma rainha de ouros para a mulher trans protagonista de uma invasão de palco no Teatro São Luís, em Lisboa, e que levou até à mudança do elenco da peça. Exato, por isso a minha rainha de ouros desta semana é Keila Brasil, a mulher trans que invadiu o palco. Eu escrevi sobre esse evento no Público de hoje. Eu não concordo com algumas coisas que a Keila Brasil veio dizer. Por exemplo, eu não percebo o conceito de trans fake. Aliás, há sindicatos de atores que representam interesses de atores LGBTQIA+, noutros países, eu cito um inglês, que precisamente reclamam o direito dos atores trans e das atrizes trans a fazerem papéis cisgénero, até para terem acesso a um conjunto de papéis mais alargado e com isso também conseguir ganhar a vida, porque enfim, o mundo sendo o que é, há menos personagens trans no cinema e no teatro. Esta peça já tinha um ator trans e tinha outro ator que não é trans a fazer trans. Tinha um ator trans já, tinha uma atriz trans e tinha um ator a fazer de trans que não era trans. E então, portanto, eu nesse não estou de acordo e nem sequer me parece, quer dizer, Keila Brasil questiona a ética do ator André Patrício, que está a fazer uma personagem trans sem ser trans. Eu acho que André Patrício tem uma ética acima de qualquer suspeita, até porque ele próprio depois escreveu um post no Facebook em que deixou clara a sua posição. Não, mas o que eu queria agradecer a Keila Brasil é o seguinte: em Portugal, a comunidade trans, as pessoas trans são pessoas muito invisíveis no mundo todo, não vale a pena, são uma das comunidades mais discriminadas, assediadas e agredidas do mundo, portanto, em todos os países, mas em Portugal especialmente, quer dizer, há países, por exemplo, na Bélgica há uma ministra trans, na Suécia há uma ministra trans, há vários países aqui na vizinha Espanha, há uma parlamentar da região de Madrid, portanto, há vários países onde há pessoas trans com visibilidade política, mediática. Em Portugal não existem trans, e nem sequer existem trans quando a pessoa vai às compras, não há trans nas lojas, muitos de nós não têm trans no seu círculo de amigos, portanto, de facto, a luta das comunidades transexuais em Portugal e transgénero para terem direito a existir, terem direito a ter acesso ao mercado do trabalho, ao mercado da habitação, é uma luta que está tão no adro que eu realmente agradeço a Keila Brasil ter-nos posto a falar disso durante uma semana e ou mais, espero eu, e eu julgo que há aqui uma questão importante, que é evidente que para Keila, não é para mim, é evidente que qualquer ator ou atriz homossexual, heterossexual, mulher, homem, cisgénero, transgénero, pode fazer qualquer papel. Para mim não pode haver silos na arte, não pode haver silos. Mas se não pode haver silos, então onde é que estão os atores trans? Nós estamos todos emocionados porque efetivamente havia uma atriz trans nesta peça de teatro, porque efetivamente há poucas, não existem, não estão a fazer os seus papéis e portanto eu julgo que Keila Brasil merece a minha rainha de ouros porque ela fez brilhar este tema e é importante que este tema brilhe para a enorme discriminação a que estas pessoas são sujeitas começar a ser um bocadinho menos violenta para estas pessoas. Terminamos de forma cintilante esta primeira parte, fazemos só uma curta pausa. Até já.
A Jornada Mundial da Juventude está a ser o cabo dos trabalhos e, lá coincidências, faz hoje precisamente 4 anos que não parecia nada que ia ser assim. Conseguimos, Portugal, Lisboa. Esperávamos, desejávamos, conseguimos. Vitória, obviamente, de Portugal. Vitória em Portugal do povo católico português. Vitória da Igreja Católica. Vitória também do Episcopado. Mas vitória da língua portuguesa e da lusofonia. E vitória para os contribuintes, Luís? Pá, desculpa lá que pacóvio, pá. Vitória, conseguimos. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa falou muitas vezes em vitória, mas não falou nos contribuintes, Luís. Quando ontem quebrou o silêncio dos últimos dias, Dom Américo Aguiar, o presidente da Fundação JMJ, da Jornada Mundial da Juventude, admitiu que 4 milhões e tal por um palco, mais IVA, é um valor que magoa. Isso depende da perspectiva? Deixa-me falar um bocadinho, de forma um bocadinho mais geral, porque eu sou um bocadinho anticlerical e depois as pessoas podem confundir a minha opinião sobre essa Jornada Mundial da Juventude e sobre o seu financiamento com algum anticlericalismo, que não é mesmo o caso. Portanto, eu sou contra, genericamente, que o Estado anda a financiar este tipo de eventos. Portanto, isto aplica-se ao Mundial de Futebol, aplica-se ao Web Summit, aplica-se ao que foi o Europeu de Futebol, se calhar também se aplica, não sei, porque na altura era novo e portanto não acompanhei as coisas com o detalhe suficiente, se calhar também se aplica a grande parte dos gastos com a Expo 98, pronto, para recuar já há quase 30 anos. E o principal argumento que é apresentado para trazer estes eventos para Portugal é que têm um retorno enorme, não é? Quer dizer, ainda ontem Carlos Moedas disse que isto ia ter um retorno de 10 ou 20 vezes o investimento, uma coisa assim do género. Epá, ótimo. Se tem um grande retorno, ótimo. Se tem um grande retorno, quer dizer que é possível que dê lucro. E, portanto, se é possível que dê lucro, vai haver associações privadas ou não, mas privadas, que conseguirão organizar estes eventos, pagá-los, financiá-los e depois beneficiam deles. E só assim é que tem lógica o argumento de que estes investimentos trazem retorno. Porque, não sendo assim, se ficamos pelas generalidades, claro que trazem retorno para alguns, mas trazem prejuízo para outros. Eu não estou propriamente a ver qual é o retorno que eu vou ter destas jornadas. Eu, por estar aqui em Braga, admito que os comerciantes ali da zona do Porto, da zona de Lisboa e os hotéis e por aí fora beneficiam imenso. Então, mas se beneficiam imenso, então eles que se organizem e eles que financiem. Quer dizer, aqui ainda por cima estamos a falar destes grandes eventos do turismo que têm um grande retorno. Portanto, o retorno que poderiam ter para o Estado seria na forma de pagarem impostos, mas na verdade grande parte destas atividades têm IVAs reduzidos. A hotelaria tem IVA reduzido, a restauração tem IVA reduzido, as pessoas vão pagar, penso que a entrada nas Jornadas Mundiais de Juventude, pelo que eu estive a ver no site, são 200 e tal euros por pessoa. O que quer dizer que se vem de facto 1 milhão e tal de pessoas, quer dizer que vão ter receitas de 300 e tal milhões de euros. Epá, usem essas receitas para financiar as despesas. O Estado, claro que nós temos de receber bem as pessoas. Portanto, é evidente que o Estado tem de assegurar a segurança do evento, tem de assegurar as condições de salubridade, tem de assegurar que os hospitais estão preparados para o caso de haver alguma emergência médica. Até se for necessário, tem de assegurar que determinadas avenidas têm o trânsito cortado para facilitar alguns eventos. Tudo bem, esse é o papel do Estado. Mas estes eventos deviam ser pagos pela sociedade civil ou por quem está neles interessado e de quem deles beneficia. A Igreja já veio dizer que não tinha capacidade para suportar esses custos. Como te digo, só as receitas. Vais ao site e lá o que diz são 200 e tal euros por pessoa. São 1,5 milhão de pessoas. Estamos a falar de 300 e tal milhões de euros de receitas. Os hotéis vão beneficiar imenso. Os hotéis têm as suas associações de hotelarias e por aí fora. Organizem-se, Arespes e coisas assim. Organizem-se para financiar. Organizem-se. Pronto. Aquele palco custa os tais 5 milhões de euros. Pelos vistos, o Carlos Moedas veio dizer que aquilo depois vai servir para muitos outros eventos e, portanto, vai ser uma maravilha. Ainda não disse quais. Mas é uma maravilha, vais poder fazer lá montes de coisas. Pronto. Então,
entregue-se... O Presidente falou na Web Summit. Deixa-me chegar ao fim com este argumento. Portanto, entregue-se a construção desse palco a alguém. Olha, vocês constroem este palco e têm o monopólio da sua exploração durante 10 anos. Já que é assim tão bom e dá para fazer lá tantas coisas maravilhosas, durante 10 anos vocês têm o monopólio disto. Portanto, vocês financiam e durante 10 anos vocês retiram os lucros. Se tiverem lucros, perfeito, excelente. Eu sou uma pessoa de esquerda, mas sou muito a favor dos lucros. Portanto, se tiverem lucros, excelente. Depois pagam o IRC correspondente aos lucros que ganharem. E pronto, e acabou-se. Não é preciso estarmos com estas palhaçadas de termos de estar novos contribuintes a adiantar com o dinheiro. Muitos dos contribuintes não beneficiam nada com isto. E pronto. E, portanto, esta posição não tem nada a ver com a questão de ser um evento católico. Não tem nada a ver com eu não gostar da ideologia que é passada pelo Papa. Isto aplica-se a tudo. Isto aplica-se a tudo, aplica-se aos europeus de futebol, à Expo 98, o exemplo mais recente e mais óbvio é o Web Summit, também acho que é absurdo o dinheiro que o Estado lá meteu. Uhum. Sendo este um evento religioso, Susana Peralta, não seria aqui natural que a Igreja tivesse acompanhado tudo mais de perto, os valores também em causa, para não vir agora surpreender-se com esta conclusão de que os números magoam? O que é que nós estamos aqui a assistir? Falhas na forma de comunicar à população e convencer a população da importância deste evento, com as dimensões que têm dito que são dimensões sem precedentes no país, nunca recebemos um evento desta maneira, ou são mais falhas de articulação entre todas as entidades que estão envolvidas? Eu julgo que são falhas de articulação, falhas de organização gravíssimas. É tudo junto. Assim. Além de que nós já nos fartámos de receber eventos extraordinários. Tivemos o Euro 2004, que foi o que foi. Temos a Web Summit, que todos os anos transforma a economia do nosso país numa economia de ponta, na vanguarda da tecnologia. E o Papa já veio a Portugal. Tivemos a final vezes da Champions League, se bem te recordas, que aliás Sim. tinha sido um grande sucesso aqui também. Quer dizer, estamos sempre a ter estes grandes eventos e isto é de uma parolada sem nome, sendo que, atenção, isto não tem nada a ver, eu não sou católica, não sou crente, mas não sou anticlerical sequer, portanto eu respeito completamente o direito da Igreja Católica, aliás, de todas as confissões a organizarem os seus eventos de multidões e percebo perfeitamente que as pessoas queiram estar perto do Papa e respeito isso sem qualquer reserva. Eu quero dizer uma coisa, eu tenho aqui um tweet de António Costa a 27 de janeiro de 2019, portanto também faz hoje 4 anos, nós hoje estamos em momento efeméride aqui no Fora do Baralho, e António Costa diz o seguinte: conforme oportunamente transmitido ao Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e ao Cardeal Patriarca, Dom Manuel Clemente, o Governo assegura todo o apoio que seja necessário para garantir o sucesso deste evento extraordinário para crentes e não crentes. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a pôr mais responsabilidades na Igreja, porque de facto já ouvimos aqui o som de Marcelo Rebelo de Sousa, o som excitadíssimo de Marcelo Rebelo de Sousa e o som profético de Marcelo Rebelo de Sousa, e tenho aqui o tweet de António Costa no próprio dia a dizer: o Governo está aqui, vamos ajudar-vos. Foi criado talvez já um pouco tardiamente, mas enfim, foi criado o grupo de trabalho nomeado pelo Governo, portanto liderado por José Sá Fernandes, e se alguma coisa aconteceu, em julho apareceu no Expresso uma notícia em que a Igreja se mostrava apreensiva com o andar dos trabalhos, portanto, e em que inclusivamente a Igreja, portanto estamos a falar de uma notícia de julho, no seguimento, porque teria havido um memorando de entendimento proposto pelo gabinete da vereadora Laurinda Alves, que tinha este pelour e que entretanto, recordo, saiu da Câmara, provavelmente ligado a estes atrasos e não só, e portanto teria havido um memorando de entendimento, teria sido enviado à Igreja, ao Patriarcado, não sei, enfim, à instituição, à parte da Igreja que toma conta das Jornadas Mundiais da Juventude, e esse memorando de entendimento da injúria ainda não estava assinado e então havia apreensão. E havia até a Igreja começava a pensar que provavelmente teria que fazer alguns eventos fora de Lisboa, e já estava a pensar em Vila Franca, etc., porque Lisboa estava atrasado. Portanto, aquilo que isto até indicia é que, não vou dizer que julho de 2022, enfim, faltava um ano para o evento, não vou dizer que foi atempada esta chamada de atenção da Igreja, mas a primeira chamada de atenção que houve, pública, a dizer, atenção, temos aqui um problema, foi de facto da Igreja. Eu quero ilibar completamente a Igreja e parece-me isto muito problemático. E depois também queria dizer o seguinte, quer dizer, quando António Costa diz neste tweet que eu aqui citei que o Governo vai fazer o que é necessário, o que o Governo fez foi o seguinte, é muito simples. O ajuste direto em Portugal para a aquisição ou locação de bens móveis vai até um limite de 20 mil euros. 20 mil
mil euros. Para obras públicas, 30 mil euros e depois para outros contratos, 50 mil euros. Portanto, estamos a falar no limite dos limites, 50 mil euros de limite para ajustes diretos em Portugal. E depois, no orçamento para este ano, o Governo inscreve uma exceção nos termos completamente abrangentes, portanto, inclusivamente não é necessário o visto prévio do Tribunal de Contas, portanto, uma coisa mesmo tipo, agora tomem lá a torneira do dinheiro, está aqui aberta e organizem lá isso, porque de facto senão não há Jornadas Mundiais da Juventude, e em que o limite para ajuste direto sobe para as obras, sobe de 30 mil euros para 5.350.000 euros, quer dizer, uma desproporção inimaginável, e depois nos bens e serviços sobe para 139 mil euros, o que compara, enfim, ou com 20 ou com 50 mil euros, mas estamos a falar, de facto, de desproporções bastante substanciais, mas repara que este valor de 5.350.000 euros já indicia que se sabia perfeitamente para que é que ele fazia, para que é que ele servia, e portanto, quando António Costa prometeu em 2019 que ia fazer o que fosse necessário, parece que o que ele estava a prometer é, olha, mas não se preocupem que já se sabe, não é? Como o país é o que é e já se sabe que vão atrasar isto tudo, pois nós cá estaremos para tornar legal... multiplicar por mil o limite máximo para os ajustes diretos. Isto é uma coisa, de facto, extraordinária. Quer dizer, não, de 50 mil euros, mesmo que vamos aos outros contratos, de 50 mil euros para quase 5 milhões e meio. Portanto, é uma coisa fora de série, realmente. E reparem, já agora, mesmo que nós estejamos a pensar no Código de Contratação Pública para os contratos por consulta prévia, que são aqueles que exigem consultar 3 entidades previamente e depois adjudicar, portanto não é um concurso porque não é aberto, mas enfim, sim, já há alguma concorrência, é obviamente bastante manipulável, mas não interessa. Mesmo aí o limite é de 75 mil euros para aquisição ou locação de bens móveis, 150 mil euros para obras públicas e 100 mil euros para outros contratos. Portanto, mesmo relativamente a isso, a desproporção é incrível. E, portanto, obviamente o que aqui aconteceu foi uma completa falta de coordenação, falta de profissionalismo, e que depois cria-se uma exceção que na prática legaliza um comportamento ilegal, porque esta é a verdade. E desse ponto de vista deixa de haver lei no país, não é? E no Parlamento essa exceção acabou por ser aprovada por PSD, PS e Iniciativa Liberal. Claro, porque são aquilo que se chama normas cavaleiras, não é? Nós já falámos aqui várias vezes disso. O orçamento tem para lá regras que na prática está a alterar o Código da Contratação Pública. Isto não é verdadeiramente uma obra, enfim, não é uma norma orçamental. É evidente que isto depois é dinheiro público, mas questionamos se isto faz ou não faz sentido aparecer no orçamento, e é votado no meio daquele caos do processo orçamental em que se votam simultaneamente alterações do IVA que não têm qualquer valor material, com alterações deste calibre, e pronto, e vai tudo a eito. E portanto, eu acho que a Igreja aqui sinceramente não é de todo o mal da fita. O mal da fita é este país que se compromete a fazer estes grandes eventos, em vez de investir já agora. Nós sabemos que Portugal tem uma degradação do capital público, chove dentro das escolas e dos hospitais e não sei o quê, e depois entram todos embandeiram em arco, nesta parolice de quererem ser os reis do mundo durante uma semana, e depois acabam por fazer isto com o nosso dinheiro. Eu acho que nós devíamos simplesmente acabar com estas loucuras no nosso país, porque nós não temos competência nem qualidade institucional para organizar coisas destas. E se olharmos aqui para aquilo que foi dizendo Marcelo Rebelo de Sousa, também é aqui de sublinhar, houve uma mudança de discurso da parte do Presidente da República. Primeiro queria explicações, nomeadamente sobre este altar-palco. Chegaram horas depois essas explicações. Carlos Moedas falou no tal retorno económico, na reutilização do palco para eventos futuros. Marcelo Rebelo de Sousa ficou satisfeito, mas entretanto as críticas foram aumentando de tom e o Presidente veio pedir um palco mais comedido à imagem da simplicidade do Papa Francisco. Jorge Fernandes, o Presidente está a saber baralhar bem as cartas do jogo? Marcelo é um mestre em ler a opinião pública. Nesse aspecto, eu tiro-lhe sempre o chapéu, porque ele é capaz de dizer tudo e o seu contrário, para ter a certeza que nunca fica fora da onda de popularidade. É evidente que o Marcelo, desde o início, foi, como aliás o som que passámos no início desta segunda parte, Marcelo foi provavelmente o maior entusiasta. Aliás, relembre-se, se alguém se esqueceu, quando lhe perguntaram em 2018, eu não sei exatamente o ano, se ele estava a pensar recandidatar-se, e ele disse, não, eu tenho que me recandidatar porque Portugal vai organizar as Jornadas Mundiais da Juventude. E, portanto, enfim, isso foi um dos motivos, segundo ele, não é, para a recandidatura, porque o sacrifício estava a ser demasiado e, portanto, mas finalmente, o momento está a chegar. Quer dizer, eu concordo com tudo o que
o Luís e a Susana disseram. E está aqui não tenho nada, quer dizer, penso eu que não há uma ponta de anticlericalismo em mim. A Igreja está a fazer o seu papel e acho que, apesar de tudo, não está a ser excessivamente exigente, digamos assim. Quer dizer, eu acho que era por demais evidente que isto iria terminar assim a dada altura, porque já há 2 anos talvez começaram a surgir notícias por parte da Câmara de Loures de que seria necessário apoio, que a Câmara não teria capacidade. Relembre-se que o terreno onde vai decorrer as Jornadas Mundiais da Juventude já é, tecnicamente, apesar de ser ali ao pé da Expo, mas enfim, já é Loures, não é? E, portanto, teria sempre que o Governo se atravessar. E eu penso também que esta mudança de Executivo na Câmara de Lisboa provavelmente terá complicado aqui isto, porque a relação Medina-Costa em termos de dinheiro seria muito provavelmente facilitada e provavelmente seria mais fácil dar dinheiro via Medina do que via Moedas, e portanto as coisas, muito provavelmente, sob esse ponto de vista, toda esta polémica também está a surgir por aí. Sendo que Moedas diz que não estava nada feito, teve de começar do zero. E Dom Américo Aguiar também estava a dizer que... Eu não estou a sugerir nada, mas quer dizer, foi perfeitamente ideal para um governo que estava a ser grelhado em lume brando e que agora, de um momento para o outro, esta polémica, enfim, foi mais ou menos inventada. Mas podes sugerir, quer dizer, saiu esta notícia do palco, digamos assim. E portanto, enfim, Marcelo Rebelo de Sousa só está a saber jogar o costume, quer dizer, lê a opinião pública e diz aquilo que ele acha em cada momento que é importante. Quer dizer, fundamentalmente, eu acho que o que a Susana disse é o ponto central. Quer dizer, Portugal não tem instituições de governança, digamos assim, para organizar este tipo de coisas. Quer dizer, ainda há a ideia completamente louca, que eu espero que nunca vá avante, de organizar o Mundial de Futebol em 2030 com Espanha, e seria uma catástrofe para Portugal e para a Espanha. Portanto, espero que isso nunca aconteça. E, portanto, sim, eu concordo que tudo isto era perfeitamente evitável, e acho que se os lucros são assim tão bons, como disse o Luís, está na altura de privatizar os lucros, de privatizar o custo e privatizar os lucros. Mas é evidente que sabemos todos que aquilo é completamente mentira. Aliás, Moedas ontem, quando perguntaram se poderia, no fundo, quantificar os lucros e dizer, bem, seja mais explícito e tal, disse, pois, eu não posso, eu não sei exatamente e tal, naquela conferência de imprensa vagamente estranha, e ele não foi capaz de especificar os lucros, que lucros é que são, que quantidade de dinheiro é que é, quem é que vai ganhar exatamente, enfim, e portanto seria importante que Moedas também esclarecesse essa parte. João Marcos de Almeida, temos assistido aqui a um passa-culpas, sendo que tu também queres lembrar o que aconteceu há 4 anos, não foi só Marcelo Rebelo de Sousa a celebrar. Esta discussão Vanessa, esta discussão é completamente patética, esta discussão que se levantou, e obviamente que o PS tem todo o interesse em levantar estas questões e começar a atirar poeira para cima dos olhos de toda a gente, porque não queriam continuar a falar dos questionários a António Costa, dos problemas de Medina, dos problemas de Pedro Nuno Santos e do Ministro dos Estrangeiros. Mas vamos ver as coisas. E a decisão foi tomada em 2019. Quer dizer, o Governo e a Câmara de Lisboa candidataram-se a isto. Se a Câmara de Lisboa não quisesse organizar as Jornadas Mundiais de Juventude, Lisboa não se tinha candidatado para organizar as Jornadas Mundiais de Juventude. Como é óbvio. E que se candidatou com outras cidades. Isto foi uma decisão de Medina, de Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa. Nós fizemos só Marcelo a celebrar. E do patriarcado. É mais fácil. E do patriarcado, claro. Mas aqui não é que só na Igreja. O ponto aqui é, se Medina não quisesse, a Câmara de Lisboa na altura não quisesse, nem o Governo e achassem, não vamos estar a gastar dinheiro público nesta iniciativa, Lisboa não se tinha candidatado e ponto final. E agora, a segunda questão que eu faço é a seguinte: a decisão foi tomada em janeiro de 2019. Por que é que não se começou imediatamente a tratar das coisas? Porque na altura, se se começasse a tratar de tudo em janeiro de 2019, podia ser feito concursos públicos para estas obras. E não se estava agora a falar dos ajustes diretos. Essa é que é a grande questão. Porque é que não se fez nada desde 2019 até 2022? Nada. E eu aqui tenho que fazer um disclaimer. Eu conheço bem Carlos Moedas, ajudei-o na candidatura a Lisboa, portanto eu faço o disclaimer e falei com ele sobre isto. E ele disse-me que chegou à Câmara e não estava nada tratado.
Nada. Portanto, esse é que é o problema, porque se tivesse começado a tratar em 2019, podia-se ter feito um concurso público para estas obras. O PS já veio desmentir isso, de que não estava Bom, nada feito. Uhum. Não, é o que me diz Carlos Moedas, então isso é um problema. Eu posso dizer aqui, e ele deu uma autorização para eu dizer isso, Carlos Moedas disse-me que chegou à Câmara e não tinha nada feito. Havia umas folhas de papel, uns textos de Fernando Medina, não havia mais nada feito. Estou a dizer o que ele me disse, eu acredito nele. Agora, não mas, sei, João, mas depois Carlos Moedas, a equipa de Carlos Moedas que ele nomeou para tratar disto, parte da equipa também não conseguiu, enfim, agora, avançar, não é? Portanto, Carlos Moedas também não é isento aqui de responsabilidades. Eu fiz essa pergunta. Porquê é que não se fez um concurso público? E aparentemente o que disse o Carlos foi que não havia tempo para fazer um concurso público. O concurso público é demasiado demorado e, portanto, em 2022 não havia tempo, ou quando ele tomou posse, no final de 2021, já não havia tempo para fazer um concurso público para as obras estarem prontas quando forem as Jornadas Mundiais de Juventude. João, o Carlos Moedas substituiu a vereadora que tinha o Pelouro passado um ano praticamente de estar na Câmara. Portanto, ele próprio também não geriu isto bem. Quer dizer, eu não vou de maneira nenhuma ilibar o Medina desta história, de maneira nenhuma. Mas... Essa é que é a questão central. E, aliás, mas também me parece que Carlos Moedas não geriu exatamente com o maior profissionalismo. Desculpa lá. Agora... Tanto que substitui a equipa. Mas há uma coisa que é bom, não é? Ficamos a saber que já não é só o PS a culpar o passado de Passos Coelho, agora o PSD também culpa o passado dos anteriores. Isto afinal é uma tradição. Luís, mas quem é que tomou a decisão de organizar as Jornadas Mundiais da Juventude? Quem é que candidatou Lisboa às Jornadas Mundiais da Juventude? Meu caro, quanto a isso, acho que o que disse no início já ficou clara a minha opinião. Sou contra essas coisas todas. O que é que queres que eu te faça? Agora, bom, eu posso terminar, é que já toda a gente falou e eu não consegui dizer quase nada. Sim. Rapidamente. Terminar. Pronto, rapidamente. Agora, há um ponto que eu gostava de deixar aqui muito claro. Que, na minha opinião, qualquer destas decisões, qualquer gastos destes, deviam ser sempre concurso público. E é fundamental agilizar os concursos públicos. É inadmissível que um concurso público demore um ano. É inadmissível. Quer dizer, um concurso público é uma coisa rápida. Mas só demora um ano se for mal organizado. Claro. Sem concursos públicos. Os concursos públicos têm que ser rápidos e tem que ser tudo gasto em concursos públicos. Não pode haver... Devia haver uma regra a dizer todas as despesas que o Estado patrocina têm que ser por concurso público e não por ajuste direto. Proibir o ajuste direto. A não ser que haja uma catástrofe natural e seja preciso ter uma resposta urgente. Mas as regras têm que ser não haver ajustes diretos. Eu não concordo, atenção, eu não concordo. Não concordo. Ajustes diretos tem que ter concurso público. Susana, os dinheiros públicos são demasiado importantes. Em Portugal há uma suspeita permanente sobre o uso de direitos públicos. Se nós queremos ter que os portugueses respeitem o modo como as João, vamos lá ver. Tem que ter por concurso mais nada. Uma coisa é 30 mil euros, outra coisa são 5 milhões. Exatamente. Os concursos públicos também custam recursos. Portanto, nós temos de ser racionais na maneira como criamos estas regras e é por isso é que existem limiares. Agora, o que não se pode é multiplicar o limiar de 20 capas para 5 milhões. Para grandes males, grandes remédios. É uma questão de princípio. Para grandes males, grandes remédios. Não há caixa. Não. Isso é má utilização dos recursos públicos. Não é razoável uma universidade querer pagar 20 mil euros para uma base de dados e ter de lançar um concurso público para cada base de dados que ensina. Quer dizer, há razoabilidade. Uma coisa é uma base de dados, 1 milhão de euros, outra é uma coisa de 10 mil euros. Quer dizer... O nosso grande mal aqui é mesmo o relógio e o tempo, portanto o grande remédio é mesmo terminarmos o programa de hoje. A ver, vamos se no fim de contas deste evento religioso Marcelo Rebelo de Sousa sempre pode cantar Vitória, Vitória. Até para a semana.